Bem, então esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Colômbia reconheceu a vitória de Edmundo Gonçalves, presidente da Venezuela eleito. Assim como Yara se une aos Estados Unidos, essas grandes potências da América, né, como Estados Unidos, a Argentina e outros países, deixando o Brasil isolado e o Lula cada vez mais comprometido com a ditadura venezuelana. Bem, se a Colômbia, que era o aliado da Venezuela, aceitou e reconhece a vitória de Edmundo nas eleições de domingo, dia 28 de julho, será que o Maduro vai isolar a embaixada colombiana? Será que o Brasil vai precisar colocar uma bandeira brasileira dentro da embaixada da Venezuela? Quer dizer, dentro da embaixada da Colômbia? Será que o Brasil vai ser o último país da América Latina a reconhecer a ditadura venezuelana? Será que Maduro está tão comprometido assim com Lula para que impeça que ele reconheça a vitória de Edmundo? Bem, essa é uma das... Nós vamos mostrar aqui sobre a questão da Colômbia ter reconhecido. Isso é muito significativo, porque a Colômbia é aliado da Venezuela, tá certo? E outra coisa, a integridade das atas das urnas que foram conseguidas, né, mais de 70%, quase 75% das atas, desculpa, foram graças ao exército, aos militares do exército venezuelano. Sim, João. Jura, João? Sim. Quem garantiu a segurança das atas que foram repassadas para a oposição foram soldados do exército venezuelano. Bem, é sobre isso que nós vamos falar aqui. E eu estou de branco. Vocês repararam que eu estou de branco, né? Por que eu estou de branco hoje? Porque geralmente o uniforme da CCI é preto, né? Porque é um processo de investigação. Então, eu estou de branco hoje para pedir paz para a Venezuela, para pedir paz para o povo venezuelano. Me juntar ao discurso de Maria Corina, que quer uma transição pacífica, que a unidade venezuelana seja de toda a sociedade como um todo, chavistas, maduristas, madurenhos, etc. e tal. Que todos se unam a esse princípio da liberdade da Venezuela, assim como os soldados do exército venezuelano estão alinhados com a proposta de transparência eleitoral. É sobre isso que nós vamos falar aqui. E, mais uma vez, né, essa bandeira branca que eu estou colocando aqui é para que Maduro tenha consciência que a população da Venezuela e a população do mundo sabe, né, que esses vandalismos que estão sendo praticados na Venezuela para culpar a oposição são militantes do próprio Maduro. Eles põem o terror para culpar a oposição de violenta. Isso é um mecanismo já manjado, reconhecido por todas as sociedades democratas que nós temos na América como um todo, inclusive na Europa e na Ásia, entendeu? Então, pedir para o Maduro parar de fazer isso, né? Parar de colocar terror para culpar a oposição. Sabe como é que é? Eles pegam, vamos supor, vai ter um movimento ali, eles arrastam o pessoal, né? Porque ali fica todo mundo misturado, não tem esse negócio de um com a camisa tal, um com a camisa tal. Não tem essa diferença, entendeu? Então, eles sabendo, né, que a oposição vai sustentar, né, esse resultado, essa coisa toda, né, ainda que de forma pacífica, o que eles fazem? Eles infiltram e arrastam essas pessoas. Vamos supor, vamos derrubar uma estátua do Chávez, tá certo? E aí arrasta curiosos para ver. E aí os membros, o pessoal do Maduro, derruba a estátua do Chávez, né? É o que a gente entende
que é a lógica desse mecanismo, né? E aí, alguns que estão ali filmam as cenas, né, da coisa acontecendo, mas os infiltrados, que eles dizem, né, que são os agentes de Maduro, que estão ali para produzir essa violência, são filmados de costas. E alguns deles filmam as pessoas que estão ali presentes, assistindo de forma curiosa. No dia seguinte, no outro dia, né, a polícia do chavismo vai lá na casa daquela pessoa que estava assistindo e fala: você estava naquele momento fazendo o vandalismo. Você foi lá com suas próprias pernas. Está aqui, ó, filmamos você fazendo isso e você está sendo preso por causa disso. Então, essa prática que nós brasileiros já conhecemos, através do 8 de janeiro, né? E através do 12 de dezembro, né? E é uma prática que já é conhecida pelos venezuelanos. Então, é muito pouco o número de pessoas que estão a serviço de Maduro nesse momento, incluindo nosso presidente Lula. Bem, vamos aos fatos. Antes de mostrar para vocês, deixe-me me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital latino-americana da liberdade. Hoje podemos falar, né, pedir emprestado esse título para nós, porque nós estamos batendo nessa tecla de liberdade dos povos, né, desde o começo da Comissão Cidadã de Inquérito. Este é o nosso lema. Este é o lema dos mineiros. Liberdade, ainda que tardia. E São João del Rei, através do nosso conterrâneo Tancredo Neves, que dizia: o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Então, pedimos paz para a Venezuela, tá certo? E também peço para vocês que acompanhem a Comissão Cidadã de Inquérito, que hoje é 4 de agosto, tá certo? Esse ano eu faço 64 anos. Agora, dia 15 de agosto, tá certo? Então, se vocês quiserem presentear a CCI com uma quantia significativa aqui para o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, que é com isso que a gente mantém esse projeto, né, de unificação da nação brasileira, da pacificação da nação brasileira. Nada de esquerda e direita. A gente quer que você tenha consciência que nós somos todos um só povo. Esse foi o lema que adotou Maria Corina Machado. Por isso que ela conseguiu criar a unidade em torno de um projeto político de libertação de um sistema que já estava apodrecido, né? Que já tinha aparelhado toda a estrutura do Estado. Está aí, né, o resultado que vocês viram, né, o flagrante eleitoral que foi dado, não só ao projeto de Maduro, mas como também ao Conselho Nacional Eleitoral e ao Supremo Tribunal Eleitoral Federal lá da Colômbia, da Venezuela, desculpa. Entendeu? Então põe a par, né, põe abaixo toda essa estrutura de Estado que está aparelhada para sustentar uma ditadura. E isso é que a gente não quer. Os venezuelanos não querem mais isso. Os militares, os soldados dos exércitos venezuelanos não querem mais isso. E é isso que nós vamos mostrar para vocês, tá certo? Então tá bom, tá aqui o nosso WhatsApp, continuo aceitando qualquer comentário que vocês quiserem mandar, porque através dos seus comentários a gente consegue trazer mais informações para vocês, tá certo? Então tá bom, vamos aos fatos. Primeiro vamos mostrar a Colômbia reconhecendo a vitória de Edmundo Gonçalves. Está em espanhol, viu, gente? Mas é un registro importante. Hola amigos de JF Digital, hoy 3 de agosto del año 2024 tenemos una noticia muy importante, ya que el MOE Colombia reconoce actas que dan como ganador de las elecciones en Venezuela a Edmundo González. Sí, Colombia, no, en este caso el MOE Colombia, la misión de observación electoral se suma a la postura de países como Estados Unidos sobre lo registrado en los comicios de Venezuela y da justamente como ganador a Edmundo González. Sí, vamos a mostrar entonces a todos ustedes esta información importante y justamente hemos accedido al documento, al documento completo. La misión de observación electoral publicó un extenso informe en la que analiza los datos de las elecciones presidenciales de Venezuela y que muestran una amplia
amplia diferencia entre los datos publicados por la CNE, que da como ganador a Nicolás Maduro, y los obtenidos por la oposición en el conteo, ¿no? Vamos a mostrar un poco más. En el conteo se evidencia que Edmundo González obtuvo un 67,2% de los votos, justamente como lo hemos mostrado en anteriores en vivos, ¿no? Entonces, Edmundo González, según justamente el boletín de Elon, o esta página publicada por Elon Musk y María Corina Machado, ha obtenido 6.392.350 votos. Bem, gente, eu vou trazer para vocês, vou parar aqui para a gente analisar esse gráfico, tá certo? Essa tabela que está aqui, tá certo? Ela é muito importante e eu vou tentar congelar ela aqui para a gente trabalhar sobre ela, tá certo? Presta atenção. Você tem aqui na primeira coluna, tá certo? Os resultados das atas oficiais que foram registradas pelos mesários, né? E catalogada pelos mesários com a segurança, né? dos soldados das Forças Armadas venezuelanas, que garantiram a possibilidade de ter esses registros, né? E isso ter sido transportado para um portal em que pudesse ser transparente para que todos observassem. Bem, na primeira coluna você tem, as duas primeiras colunas você tem, né, o registro de mais de 67%, né, para Edmundo Gonçalves, que deu 6.392.000. E Nicolás Maduro com 2.891.553. 30%, ou seja, menos da metade, quase 40%, quase 40 pontos percentuais de diferença a favor de Edmundo Gonçalves, tá certo? Já ali na terceira e quarta coluna, você tem o que foi apresentado pelo Conselho Nacional Eleitoral, né? que trouxe um boletim meio fictício, tá certo? Nesse boletim, você vê lá Edmundo Gonçalves com 5.326.000 votos, em torno de 43,2%, tá certo? E o Nicolás Maduro com 6.408.844, dando 52%. Bem, ali no último final, né, isso aqui foi produzido pelos observadores, né? Isso aí é fato incontestável, tá certo? A diferença de votação, por exemplo, nas 67%, né, nessas 70 e tantos por cento de atas, entendeu? O Conselho Nacional Venezuelano, né, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, omitiu mais de 1 milhão de votos alcançados por Edmundo Gonçalves, entendeu? Deu menos 1.000, um negativo de menos de 1.000, tá certo? E deu uma soma para Maduro, né, de 3.517.000 a mais do que ele conseguiu. Bem, vamos continuar avançando aqui para vocês terem mais informação, tá certo? Vamos lá, vou liberar aqui. Porcentajes hacen un 67,2%, ¿no? Esto da como amplio ganador a, en este caso, Edmundo González. A plataforma, ¿no? Bem, aqui, isso aí ainda foram 7 páginas de auditoria, né, que foram constatados que a Venezuela, quer dizer, a Colômbia está apresentando como argumento para sustentar a eleição de Edmundo Gonçalves, tá certo? Essa tabela 3 aí, ó, esse gráfico, resultado das mesas geradoras por candidato, tá certo? Ou seja, como cada candidato ganhou em cada sessão eleitoral, em cada urna, tá certo? Olha aqui, Gonçalves ganhou em 18.991 urnas, quer dizer, e Maduro ganhou em 9.926 urnas. O empate em 35 urnas. Gente, empate é dose, né? Em 35 urnas. Bem, isso, olha só a diferença. Isso aí é das atas conseguidas de forma oficial, tá certo? Das 73% das atas deu esse resultado aqui, ó. Edmundo Gonçalves com 18.991 sessões eleitorais ganhando e Maduro com 2.926
26 urnas em que Maduro teve mais votos, tá certo? Isso representa 73% das atas, ou seja, o que está faltando é em torno de 27% das atas, né? E essas 27% das atas, nem o Maduro, nem a oposição conseguiu. Por quê? Porque o Maduro travou o processo, entendeu? E quis simular, dizendo que, na sequência, esse resultado seria progressivo em relação a Maduro. Então, é algo impossível de se sustentar, tá certo? Vamos analisando mais detalhes aqui. Vou deixar passando aqui, vamos ver o que tem mais. Publicada por María Corina Machado. Vamos con en todos, absolutamente en todos, ha ganado justamente. Bem, por estado, todos os estados, nesses 73% de urnas que foram oficializadas através das atas, você vê aí, ó, onde está meio laranjado onde está alaranjado é o Edmundo. Onde está azul é o Maduro, tá certo? Então, em todos os estados da Colômbia, ganhou a oposição, tá certo? Isso é que é importante vocês analisarem. Vamos continuar vendo o que tem mais aqui para vocês. El líder, ¿no? Edmundo González, ¿no? Abajo tenemos otra tabla un poquito más didáctica, ¿no? Para no ver justamente estas barras, ¿no? Estas barras justamente en color naranja es González, en este caso Moe Colombia. Bem, aqui é os dados gerais das eleições, entendeu? Para análise dessas informações. Então, quantas máquinas foram usadas nessas eleições, tá certo? 30.026 máquinas, tá certo? Quantas atas cada máquina tem que emitir? 30.026 atas, tá certo? O censo eleitoral, quantas pessoas estão aptas a votarem? 21.620.705, incluindo essas quase 4 ou 5 milhões de venezuelanos que foram impedidos de retornar, né, a Venezuela para votar, tá certo? E o censo eleitoral venezuelano em El Estrangeiro é de 69.211, ou seja, apenas 69.211 estavam aptos a votar fora da Venezuela, sendo que fora da Venezuela tinham perto de quase 8 milhões de venezuelanos que foram, né, migraram para fugir da ditadura de Maduro. E eles foram impedidos de retornar. Certamente esses votos estariam sendo todos dirigidos à oposição. Tá certo? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, tá. Vamos encerrar aqui, ó. Ele vai encerrar dando... Isso é recorte, viu, gente? Pra vocês terem uma ideia. Porque o vídeo foi muito longo, eu fiz uns recortes. Este documento, y como hemos mostrado hace unos momentos, también tenemos la página, no hemos cerrado la página porque justamente hace unos momentos se había sufrido bastante, ¿no? Para poder conseguir estos documentos, ¿no? Bem, então tá. Agora nós vamos mostrar para vocês uma declaração, né, de um representante da Venezuela falando lá em Miami, tá certo? Numa TV de Miami, explicando, né, esse esforço da comunidade, né, que Maria Corina conseguiu atrair, né, essa multidão de voluntários, quase 1 milhão de voluntários, que trabalharam, se deram de forma anônima para ajudar a fiscalizar, ajudar a olhar ali, sabe, de olho no mesário, para não deixar que ele faça besteira, tá certo? E trazer os resultados após as 16 horas. Né? Encerrou, pronto, puxa o boletim, nós temos isso na mão. Então isso foi uma garantia interessante que deu, né, a Maria Corina essa possibilidade de ter esse diagnóstico, né, de ter esse material disponível para contestar a fraude do Maduro, tá certo? Agora vamos ouvir a fala desse representante falando, né, de que o exército venezuelano não é assim Maduro não.
Está muito verde para ser maduro. Vamos ver. El comando tiene ya más del 75% de las actas en la mano, producto de miles de héroes anónimos que hicieron su tarea. Con esas actas y con la diferencia electoral que hay hoy, pase lo que pase con el otro 25% de las actas, ya no hay que contar los votos. Por eso el presidente electo de todos los venezolanos es Edmundo González Urrutia. Ahora, ellos quieren hablar de fraude, hablemos de fraude, ¿no? Quiero enumerar algunas cosas que pasaron ese día. Primero, comenzamos con una elección que ellos intentaron que fuera fraudulenta desde antes de abrir el proceso, que fue la exclusión de la diáspora. Fuimos a votar con un padrón de 21 millones y poco más de venezolanos, donde 4 millones de ellos no podían hacerlo. Le arrancaron el derecho a 4 millones que son tan venezolanos como los que están adentro, que no pudieron votar. E arrancamos assim. Bem, ele está falando dos 4 milhões de eleitores que foram impedidos de voltar para a Venezuela para votar e foram impedidos de registrarem, né, o seu título eleitoral, regularizar para poder votar fora da Venezuela. Então só isso aí já são 4 milhões, né, de atentado contra o sistema democrático da Venezuela, né? Impedir que venezuelanos patriotas, 4 milhões, pudessem votar nessas eleições. Claro que todos, a grande maioria, talvez quase todos, 100%, votariam na oposição. E eles queriam votar, tá certo? Então, agora ele vai falar, né, do esforço dos venezuelanos que ainda assim ficaram na Venezuela e trabalharam de forma anônima para garantir, né, a integridade do sistema eleitoral. Do modo da população, né? Porque é isso que eu digo. Eleições, gente, é sufrágio universal. Não é uma função de um conselho, de um partido, de um governo. Quem faz a eleição é a população. Por isso chama sufrágio universal. Então, se a população tiver consciência de exercer a sua cidadania, que no dia de votar aquilo é um ato cívico, que você tem que ir lá comparecer para fazer a sua fração de poder, entendeu? O que faz uma democracia é o volume de cidadãos dispostos a trabalharem durante o processo eleitoral para fiscalizar a lisura do processo, para garantir que a maioria seja vencedora. Porque se isso não acontecer, acontece o que vem acontecendo em muitas ditaduras disfarçadas, né, de democracia. Continue ouvindo ele. Segundo fraude que quisieron hacer ese mismo día a las 4 o 5 de la mañana en el proceso de instalación de mesa. Ustedes vieron las denuncias, ustedes vieron los videos. Miles de personas, testigos del comando con Venezuela, que llegaron a las 2, 3, 4 de la mañana y que la instrucción que le dieron a Plan República y al CNE fue que no los dejaran acreditar, que pusieran los famosos testigos accidentales. ¿Y qué pasó? Antes de las 8 de la mañana, más del 94% de nuestros testigos lograron entrar y acreditarse. ¿Por qué? Que honor a quien honor merece. Aquí hay un tema con las Fuerzas Armadas. Y yo les pido a todos los que me ven, los que me escuchan, que no generalicemos. Porque hay una cúpula que está ahí enchufada al poder, muy chiquitica, cada vez más chiquitica, que sigue instrucciones. Pero la inmensa mayoría de los soldados de la patria cumplieron con su deber ese día. Y fue gracias a los soldados que se evitó el fraude. Y fue gracias a los soldados que junto al CNE, a mucha gente que sí colaboró con nosotros, hizo que nuestros testigos se sentaran en esas mesas y asumieran su posición. Y es la verdad. Los soldados evitaron el fraude en la instalación de mesa. Los soldados, muy importante, fueron los primeros testigos de lo que pasó. Por eso esto no lo van a poder sostener. Porque en esas más de 30.000 mesas había uno o varios soldados de Plan República que estuvieron hasta el final y que vieron las actas. Son los primeros testigos, los protagonistas de primera línea de lo que ocurrió. Y esos soldados con su actuación van a ser protagonistas en el cambio que viene en pocos días en el país. Van a tener un rol histórico, estoy seguro. Entenderam? É o que eu falo para vocês. Somos todos somos um povo só. Nós, latinos, americanos, brasileiros, é um povo só. Então, quando você entra nesse discurso de polarização, nós contra eles, direita contra esquerda, você fragmenta esse sentimento humanitário, né, de sociedade, de cidadania, de civilidade, de companheirismo, de cuidar do vizinho, de cuidar da família, de cuidar do bairro, da rua, de cuidar da cidade.
de cuidar um dos outros. Então é por isso que eu digo para você, nós estamos aqui com a Comissão Cidadã de Inquérito para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. E eu estou de branco hoje pedindo paz para a Venezuela, para que o Maduro deixe de continuar fazendo, né, esse jogo duplo, colocando a sua militância infiltrada entre os venezuelanos de bem para produzir vandalismo e culparem aqueles que estão assistindo o vandalismo para dizer que se eles estavam lá, eles eram partícipe daquele vandalismo. Tá certo? Então, encerrando, eu quero que você curta, que você comenta e que você compartilhe. Eu não quero. Eu sei que você quer. Eu sei que você faz parte desse projeto da Comissão Cidadã de Inquérito, porque se você está assistindo, se esse vídeo chegou até você e se você está até agora me ouvindo, é porque você está sensibilizado com a nossa causa, a causa da Comissão Cidadã de Inquérito. Nós, povo brasileiro, saberemos fazer com que nós recuperamos a nossa identidade, a nossa bandeira, a nossa pátria, as nossas instituições, para que possamos construir essa sociedade plural e democrática, em que todos têm direito de ser felizes. Tá certo? Então tá aqui minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com, tá certo? Qualquer valor que você doar, eu não tenho vergonha de pedir, porque eu estou a serviço de uma causa universal, que é a causa da humanidade, dos direitos humanos, o direito de sermos livres. Então tá aí, aproveita que hoje é meu aniversário, quer dizer, que dia 15 eu faço 64 anos, então compareçam com qualquer valor para ajudar a Comissão Cidadã de Inquérito, porque ainda temos muito trabalho para fazer. Estamos entrando em processo eleitoral no Brasil e eu quero muito ajudar a sociedade brasileira a entender esse processo que a Venezuela entendeu, que o povo venezuelano entendeu, que a turma da Maria Corina entendeu, que não é pela violência, não é pela polarização, é pela unidade que você constrói, né, a paz social e o progresso para cada um de nós. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe e continue protegendo todas as famílias da América Latina. Eu também gosto de vocês.